Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. No meio de tantas coisas que acontecem aqui na cidade de Porto Alegre e que influenciam a política como um todo no país e o contrário também. A política do país influencia a cidade de Porto Alegre. Nós temos essa lei polêmica, Lei número 14.182, de 17 de janeiro de 2025, sobre internação humanizada. É uma lei municipal, você pode encontrar ela no DOPA, na íntegra. Né? As pessoas em situação de rua em Porto Alegre, elas compõem uma população bem heterogênea, nas mais diversas situações. Né? E nos deparar, às vezes, com uma política que não consegue enxergar essa complexidade, essas idiosincrasias, é um pouco complicado. É muito difícil realizar uma política homogênea para a população em situação de rua. Ainda mais quando for uma política com práticas penais punitivistas, higienistas e práticas que reforçam a exclusão social, o preconceito, a estigmatização das pessoas em situação de rua. E é sob esse aspecto que eu quero considerar essa lei com vocês hoje, sobre o aspecto social desta lei. Acho que é importante, cidadão porto-alegrense, a gente discutir. E se você está no meu canal e não é porto-alegrense, mas é brasileiro, saiba que isso pode acontecer no seu município se já não estiver acontecendo. E que é bem importante a gente entrar para essa discussão. Bom, vamos à lei. Lei número 14.182, de 17 de janeiro de 2025, institui a política pública de internação humanizada no município de Porto Alegre e dá outras providências. Eles dão esse nome, internação humanizada. Mas será que essa internação ela é humanizada mesmo? Será que ela tem práticas que estão alinhadas aos direitos humanos? Vamos ver. O prefeito municipal de Porto Alegre faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere o inciso 2º do artigo 94 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a política pública de internação humanizada no município de Porto Alegre, de acordo com a Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001, e a Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Quais são essas leis federais que se refere no caput do artigo? Essas leis federais são a Lei número 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Essa lei ela é uma lei antimanicomial, ela é conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica. E, na verdade, ela é uma das muitas leis da reforma psiquiátrica que abrangem a reforma psiquiátrica. A Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, é a Lei de Tóxicos, que define crimes e medidas para combater o tráfico de drogas. É uma outra lei federal, com algumas práticas
que podemos considerar humanizadas, mas outras práticas bem punitivistas. Inciso 1º. Para fins desta lei, considera-se internação humanizada aquela que for realizada com humanidade e respeito e com o interesse exclusivo de beneficiar a saúde de pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, na comunidade e no trabalho. Inciso 2º. Considera-se como beneficiários da política pública instituída por esta lei as pessoas que estejam em situação de rua ou de vulnerabilidade em Porto Alegre e que possuam as seguintes características: 1. Dependência química crônica com prejuízos à capacidade mental, ainda que parcial, e limitações na tomada de decisões. 2. Situação de rua e exposição a riscos que causem danos à sua integridade física ou a de terceiros, devido a transtornos mentais pré-existentes ou oriundos do uso de substâncias que alterem sua percepção ou forma de agir, tais como álcool ou drogas. Ou 3. Incapacidade de emitir opiniões ou tomar decisões devido a transtornos mentais pré-existentes ou adquiridos. A gente está definindo, então, que a população em situação de rua, ela tem como sua premissa transtornos mentais, comportamentais, o uso de álcool e drogas e outras substâncias, e que talvez esteja nas ruas porque esteja incapacitada mentalmente. O que não é fato. As pessoas estão em situação de rua por diversas razões, né? É uma política penal punitivista. As pessoas estão em situação de rua por multifatores. É uma situação multifatorial, né? Uma situação que envolve várias questões sociais: família, trabalho e renda. A dependência química, sim, mas não só a dependência química. Porto Alegre gosta de ter memória curta. Nós passamos por uma pandemia e muitas empresas fecharam e muitas pessoas que não eram pessoas em situação de rua se tornaram, o que significa que a população em situação de rua aumentou. Porto Alegre passou por uma enchente e muitas pessoas que não eram pessoas em situação de rua tiveram que abandonar suas casas e ir para abrigos. O governo prometeu a essas pessoas aluguel social, estadia solidária, compra assistida. Quantas pessoas realmente acessaram seus benefícios de renda? Quantas pessoas acessaram auxílios, auxílio reconstrução, SOS enchentes, volta por cima? Quantas pessoas acessaram de fato esses programas? Então a população voltou a aumentar e hoje temos um grande contingente de pessoas em situação de rua. E não, nem todas estão envolvidas com dependência química. As que estão envolvidas com dependência química precisam sim de tratamento, não compulsório, mas precisam de tratamento, mas precisam de muito mais que tratamento. Porque política pública para inglês ver, para pessoa em situação de rua, que não envolve habitação de interesse social, segurança alimentar, trabalho e renda, benefícios da assistência social, essas 4 coisas,
As 4, e não uma, 4. 4 coisas. Se não envolve isso, é só enxugação de gelo para variar. Bom, aí o artigo 2º vai dizer o seguinte: a política pública de que se trata essa lei possui as seguintes finalidades. 1. Realizar o atendimento integral especializado multidisciplinar que oportunize ao paciente o restabelecimento de sua saúde física e mental, autoestima e bem-estar e a sua reinserção ao meio social. Multidisciplinar, não sabemos. Não sabemos quais são os técnicos, quais são os profissionais que vão atender. Podemos deduzir da área da saúde, da assistência social, da educação. Podemos deduzir, mas não sabemos quem são. 2. Assegurar o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade de receber tratamento humanizado e respeitoso e com o interesse exclusivo de beneficiar sua saúde e alcançar sua recuperação e inserção na família, no trabalho e na comunidade em que vive. A lei preconiza, já lá no início, quando menciona uma lei federal a respeito do tráfico, tráfico de tóxicos, já preconiza que boa parte dessa população em situação de rua está envolvida com criminalidade e tráfico, o que não é verdade, para além da estigmatização e do preconceito de que a maioria está envolvida com criminalidade e tráfico, né? Tratamento humanizado e respeitoso, não vejo essa lei como humanizada e respeitosa em nenhum momento, tá? Inserção na família e na comunidade. Então, se existem mesmo algumas pessoas em situação de rua que estão envolvidas com o tráfico, provavelmente não poderão voltar para a sua comunidade. Se existem pessoas que foram morar nas ruas por um histórico de violência dentro da sua família, provavelmente não poderão voltar para suas antigas casas, para suas antigas famílias. Isso é grave, né? E a lei, ela aponta em muitos momentos, uma ótica familista. Uma ótica familista. De que a família é responsável. Muitas vezes, a família em vulnerabilidade social que não está em condições de se organizar para receber. Muitas vezes, a família que foi a geradora da violência e está em situação de vulnerabilidade e violência. Muitas vezes a família não tem o preparo, a condição, e talvez essa pessoa, uma pessoa adulta e que não é tutelada por ninguém, ela não queira voltar para a família, e temos que lidar com essa realidade. É uma realidade das políticas públicas de uma forma geral, de que talvez essa pessoa queira manter o vínculo rompido com essa família. E tá tudo bem, porque é uma pessoa adulta, dona de suas vontades. Artigo 3º. A política pública que trata essa lei será admitida para viabilizar a internação de pessoas em situação de vulnerabilidade com ou sem consentimento. Que bacana, né? Sem consentimento. Há uma possibilidade sem consentimento. A pedido de familiar ou do responsável legal. Familiar não está nem sabendo dessa pessoa, nem sabe da situação dessa pessoa e vai decidir isso. Tá? Na absoluta falta do servidor público da área da saúde, de assistência social, de órgãos públicos, integrantes do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, SISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública que constatarem a existência de circunstâncias que justifiquem a internação. Mas eles vão achar. Porque a ideia é retirar das ruas, higienizar a cidade. Porque afinal de contas os problemas de segurança pública dessa cidade, né? Elas são das pessoas em situação de rua. Não é falta de policiamento, não é falta de iluminação,
não é falta de câmeras pela cidade. O problema da segurança pública dessa cidade é a pessoa em situação de rua. Vocês estão vendo a gravidade da situação, né? Vamos criminalizar as pessoas em situação de rua. Vamos torná-las assaltantes, bandidos, pessoas envolvidas com tráfico, depredadoras de patrimônio público, sem nenhuma comprovação para tratá-las como tal. Artigo 4º. A internação humanizada, que terá caráter subsidiário em relação a medidas extra-hospitalares, somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado e deverá ser precedida do encaminhamento dos seguintes documentos. 1. Termo de consentimento livre e esclarecido para internação psiquiátrica. Ou 2. Comunicação de internação psiquiátrica involuntária ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado. Que não me serve de porcaria nenhuma, que não significa nada, porque quando eles querem dar laudo, eles dão laudo, independente da situação. Para quem esse médico trabalha? Termo de consentimento livre e esclarecido para internação psiquiátrica. Ou 2. Comunicação de internação psiquiátrica involuntária ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. Nos casos de internação involuntária, tais atos deverão ser comunicados ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização em até 72 horas. Sim, tem que tirar as pressas da rua, né? Vai que incomode o povo. Artigo 5º. Os internos serão identificados e acolhidos por equipe de saúde multiprofissional. Quem? Lá vamos nós de novo. Inciso 1º. A abordagem humanizada, integral e especializada das pessoas em situação de vulnerabilidade observará as particularidades deliberadas pelo Manual de Ocupações vigente no município conforme a Classificação Brasileira de Ocupações e as normas éticas emitidas por cada conselho de classe. Quero só ver se cada conselho de classe desta multiprofissionalidade toda vai estar fiscalizando e monitorando a política de internação humanizada. Quero só ver. Inciso 2º. O atendimento deverá observar as particularidades e as necessidades individuais do interno, considerando sua vulnerabilidade social, psíquica, sanitária ou física, dentre outras questões perceptíveis limitadoras de sua integração social e familiar. Perceptíveis uma ova, tá? Perceptíveis uma ova é laudo, é exame, não tem nada de perceptível. A família nova, desculpa, me deixa nervosa essa situação toda. A família novamente mencionada. Aqui fala de integração social e familiar. Tá? Eu vou novamente frisar. Alguns têm vínculos fragilizados que poderão se reverter em um fortalecimento de vínculos, se assim o desejarem. Se eles demonstrarem que eles desejam ter contato com a família, voltar para os seus parentes. Outros não querem ver a família pintada de ouro, que a gente chama no serviço social de rompimento de vínculos na linguagem técnica, tá? Rompimento de vínculos. Essa pessoa não quer saber da sua família, não quer ter contato com a sua família. Ela tem integração social, ela tem uma integração social na rua. Aceitem ou não aceitem, ela tem acesso algumas vezes, né? Porque, como eu disse, essa população não é heterogênea. O que alguns têm acesso,
outros não têm. O que alguns têm de doenças, outros não têm. O que alguns têm de questões sociais, outros não têm. E isso precisa ser considerado. Mas algumas pessoas na rua produzem cultura, vivem da sua arte, vivem da sua cultura, vivem do seu trabalho, vivem da sua reciclagem. E esta lei não enxerga isso. O atendimento deverá observar as particularidades e as necessidades individuais do interno. Sim, como eu já havia lido. Artigo 6º. Os usuários ou dependentes de drogas encaminhados para tratamento por equipe multidisciplinar terão oportunizado o acesso à internação humanizada em instituições de tratamento especializadas após a formalização da decisão por médico responsável. Inciso 1º. A internação de que trata este artigo deverá ser efetivada no prazo de 90 dias e terá a duração máxima de 90 dias. Inciso 2º. A família que nunca viu mais o sujeito, agora ela tem que autorizar, assim, uma internação. Algo tão sério como uma internação. A família ou representante legal do interno poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Artigo 7º. O tratamento a ser ministrado durante a internação humanizada deverá desenvolver os aspectos psicossocial, físico, nutricional, integrativo e intelectual do interno. Como vocês viram, a Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001. E governos estão fazendo um esforço pífio para que ela saia do papel e pare de ser só uma boa vontade. Dê uma olhada nos equipamentos nos hospitais psiquiátricos. Quem conhece a realidade sabe. Pouco tem de humanizado. Muito do que essa lei promete aqui, ela não vai poder cumprir. E nós sabemos disso na prática, porque nós somos assistentes sociais. Ou insistentes sociais, talvez. Artigo 7º. O tratamento a ser ministrado durante a internação humanizada deverá desenvolver os aspectos psicossocial. Acabei de ler. Artigo 8º. Após a internação humanizada, caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos e entidades afins, a manutenção do atendimento intersetorial, visando ao preparo do interno em sua reinserção na sociedade, no mercado de trabalho e no convívio familiar. Parágrafo único. Para fins de reestabelecimento do vínculo familiar do interno, o município deverá viabilizar meios para sua remoção ou transporte, de acordo com a legislação em vigor, quando seus familiares residirem fora do município. E o direito de ir e vir. E essa pessoa que ficou na capital, que por alguma razão está nas ruas da capital e não é da cidade. Será que ela quer voltar para a família? Será que ela quer voltar para a sua cidade? É aqui que mora o perigo. Nós temos na rua, inclusive, imigrantes, refugiados. Eles vão ter que voltar para o seu país também? Cruel e desumano. A cidade de Porto Alegre não quer se responsabilizar pelo cidadão que aqui vive. Porto-alegrense ou não, munícipe, pagante de imposto nessa cidade. Artigo 9º. O Executivo Municipal deverá implementar o pagamento de benefício desacolhimento por tempo determinado e vinculado exclusivamente ao paciente restabelecido ao convívio social para incentivar sua autonomia financeira após sua alta clínica. Benefício de desacolhimento. É importante que tenha um benefício de desacolhimento. É importante que o governo pague esse benefício de fato. É importante que depois haja um encaminhamento para um Bolsa Família, um BPC, conforme as situações, as condições, né? Mas e trabalho?
renda. Isso promove a autonomia financeira. Atividade laboral, e muitas pessoas na rua tinham os seus trabalhos precarizados, sim, precarizados, informais, sim, informais, mas tinham os seus trabalhos, as suas ocupações, e isto é importante para a recuperação dessas pessoas e para a reinserção social dessas pessoas como um todo. Trabalho e renda, moradia, comida na mesa, educação. Aqui diz assim no artigo 10, fica o Executivo Municipal responsável pelo desenvolvimento de programas técnicos profissionalizantes, visando a inserção do indivíduo reabilitado no mercado de trabalho. Eu quero ver se isso é promessa de palanque ou se vai acontecer. Artigo 11. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 12. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 17 de janeiro de 2025, Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Registre-se e publique-se, Johnny Prado, procurador-geral do município. Talvez quem não me conheça esteja surpreso com a minha reação, mas quem me conhece sabe que eu fui assistente social no período das enchentes durante 2 meses em 4 abrigos em Porto Alegre. E eu me deparei com situações aterradoras e desumanas por conta das enchentes. E uma das situações aterradoras e desumanas em relação às enchentes é que essas pessoas que com nós estavam nos abrigos, porque fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida naquele período de tempo, elas não tinham acesso aos seus benefícios. Porto Alegre naquele período não foi competente nem o suficiente para preencher registro unificado dessas pessoas, dessas famílias, desses indivíduos. Por erros cadastrais, elas deixavam de receber benefícios e só recebiam muito tempo depois, e algumas até hoje não receberam vários dos benefícios prometidos pelo governo. Não receberam estadia solidária, ou receberam e depois não receberam aluguel social. Não receberam compra assistida. Pessoas das ilhas daqui ao redor de Porto Alegre que estavam passando por 3ª ou 4ª enchente sem ter onde morar, com filhos pequenos há anos fora da escola. E não me parece que o governo vá cumprir essa lei. Estapafúrdia só serve para higienizar, enxugação de gelo para inglês ver, para Porto Alegre ficar bonita, sem as pessoas em situação de rua. Para mascarar a realidade de que essas pessoas, a qualquer momento, podem voltar para as ruas. Por não ter uma política contundente e séria que advogue por elas. Eu não acho bonito. E gostaria muito que nesse meu humilde canal alguém viesse esclarecer essa questão, alguém que trabalha nessa política pública. E eu convido ao debate. Venha esclarecer essa questão. Venha esclarecer para nós como vai ser a internação humanizada. Venha esclarecer para nós como está sendo o trabalho com as pessoas em situação de rua. Venha esclarecer para nós as lacunas
dessa lei. Eu convido, venha, esteja aqui com nós. E grata até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha e ativa as notificações. Até breve.